polícia? Eu acho que acabamos de encontrar um corpo na trilha de bicicleta da montanha. Certo. É homem ou mulher? Mulher. Entendido. Ela está na trilha? Não, ela está fora da trilha, meio que escondida na mata. Ela está sem roupa nenhuma. Certo. E o senhor acha que ela não está respirando? Eu acho que não, não. As pessoas podem não se dar conta, mas tudo o que fazemos deixa uma trilha de navegação digital para que os investigadores sigam. Toda vez que você usa um celular, toda vez que você usa o GPS, toda vez que faz uma pesquisa na internet, todos os dias, o dia todo, todos nós deixamos uma trilha de provas digitais de onde estivemos e o que estivemos fazendo. Rastros digitais. April Millsap era uma jovem de 14 anos, naturalmente tímida. Segundo a sua mãe, Jennifer Millsap, ela amava animais. A mãe de April tinha uma cachorrinha chamada Penny. Ela e a April eram inseparáveis. A mãe, Jennifer, conta que o sonho da filha April era ser veterinária. Sua mãe, Jennifer, nasceu com uma condição chamada ataxia cerebelar, que afeta sua fala e movimentos. A mãe da April sofreu muito com bullying na escola. E por conta disso, também era muito tímida. Naquele dia fatídico, a April saiu de casa com a cachorrinha da mãe, por volta das 17h30 para dar um passeio. A mãe estava muito ocupada naquela noite, não percebeu que a April estava demorando. Só quando olhou no relógio que ela se assustou, e começou a enviar mensagens para a filha. Sem resposta, já estava começando a escurecer, a mãe da April pegou o carro e começou a procurar pela filha. Neste mesmo tempo o namorado da April, Austin, liga para a mãe dela e diz que passou pelo local onde a April foi caminhar. E estava vendo muito movimento policial. E pediu para a mãe da April ir até ao local verificar o que estava acontecendo. A mãe da April se dirige até o local com o marido. Chegando lá, ela pergunta o que está acontecendo, e o delegado diz que encontraram um corpo. Então o marido da Jennifer pergunta ao delegado se eles também encontraram a cachorrinha. E o delegado diz que sim. Quando os investigadores chegaram ao local do crime, encontraram a cachorra da April. Os tios da April, Judy e Donnie Majerski, tinham um carinho imenso pela April. Foram eles que sofreram, e deram força para Jennifer, que ligou desesperada para eles, ao saber do acontecido com a filha. Eles ajudaram a não desabar com a tragédia da família. A detetive sargento de crimes cibernéticos, Rebecca MacArthur, chega ao local do crime, por volta da meia-noite. O corpo da adolescente ainda estava no local. Como policial há mais de 20 anos, ela ficou chocada com a violência do crime. A April tinha sido pisoteada, várias vezes, inclusive no pescoço, entre outros ferimentos. Ela diz que tudo indicava um crime passional, parecia que o assassino era íntimo da April. Ela precisava descobrir mais sobre aquela adolescente, quem ela era, quem são seus pais, ela tem namorado? A investigadora descobre que April tem um namoradinho que se chama Austin. Logo, ela entra em contato com ele, e o chama para interrogá-lo. Ela conta que foi um interrogatório muito minucioso. Perguntaram tudo o que precisavam, e o principal, onde ele estava na hora em que o assassinato aconteceu. A gente foi no McDonald's. Você se lembra do horário aproximado em que esteve no McDonald's? Umas 5 e pouco da tarde. Umas 5. Sim. E vocês comeram lá mesmo? O que vocês fizeram? Drive-thru. Drive-thru? Tá. E você chegou a ver a April na noite de quarta-feira? Não, a última vez que eu vi a April foi no domingo à noite.
Os investigadores encontram uma mensagem às 18 horas e 28 minutos do dia do assassinato. Acho que quase fui sequestrada, oh meu Deus. Mas você não ligou pra ela de volta? Ela te mandou uma mensagem dizendo, eu acho que eu vou ser sequestrada, né? Mas você não ligou ou ligou só uma vez e ela não atendeu? Eu mandei um monte de mensagem, mas o problema é que eu tava sem sinal lá, então... Porém ele só respondeu a mensagem por volta das 20 horas da noite, e isso foi suspeito para os investigadores. Acharam estranho ele não responder de imediato, porque é isso que os adolescentes fazem, eles ficam ligados o dia inteiro no celular, é só isso que fazem. Mas Austin conta que ele e a April tinham tido uma discussão por telefone, mas ele tinha apagado as mensagens, o que o coloca mais ainda na condição de suspeito. E aí eu falei pra ela que ela tinha que ir dormir, que ia acordar cedo. Aí ela disse, tanto faz. E aí eu achei que ela não tava nem aí. Aí eu fiquei bravo e fui embora. E essa foi a última vez que eu vi ela. E que dia foi isso? No domingo. Foi a última vez que a viu? Então na última vez que vocês se viram, saíram praticamente brigados. Uma droga. Investigadores se dirigem até o McDonald's para obterem o vídeo daquela noite e ver se Austin está falando a verdade. As câmeras de vigilância do McDonald's registraram ele e o amigo no horário que foi informado por Austin. Por volta das 8h30 da noite. Os investigadores já não acreditavam mais que ele estava envolvido. Depois de 24 horas do assassinato, 60 policiais vão vasculhar a região onde o corpo da April foi encontrado. Como a delegacia de Armada era muito pequena, os investigadores ocuparam um prédio escolar para montar um centro de comando só para aquele caso. Encontrar o celular da April era de suma importância naquele momento. Talvez ela tivesse marcado um encontro com alguém, ou coisa parecida, eles precisavam daquele celular. A investigadora tinha certeza que se encontrasse o celular, de uma forma ou de outra, saberiam o que aconteceu com a April. O investigador, Stambrough, tinha como responsabilidade mapear o sinal de celular da April e fazer a análise forense. O primeiro passo que ele tomou foi obter informações da operadora, qual o tipo de celular dela e qual a frequência que ele transmitia. Ele descobre a última torre a qual o celular da April interagiu. Era do setor noroeste, uma área de mais de 2,5 km². O celular poderia estar em qualquer lugar daquela área. Com a tecnologia que ele tinha em mãos, ele conseguiu atrair o celular até ele, assim, diminuindo a área de procura do aparelho. Ele começou a fazer um percurso de carro, ao redor da área indicada pela tecnologia. Estava correndo contra o tempo, tinha que achar o celular antes da bateria acabar. De repente, o software da polícia dá um sinal de conexão com o celular da April. Então o agente Stambrough para nesse local, e liga para a delegacia, e pede para enviarem um cão farejador e um policial, para vasculhar especificamente aquela área. O policial chega com um cão, e some no meio da mata. 15 minutos depois, o cão e o policial voltam com o aparelho em mãos. A investigadora Rebecca ficou em êxtase quando soube que o celular da April foi encontrado. O celular é encaminhado ao FBI. Enquanto isso, a investigadora e sua equipe vasculham as redes sociais e noticiários para ver o que está acontecendo. Os moradores criaram uma página no Facebook com o nome Justiça para April Millsap. A delegacia cria um disque denúncias especificamente para aquele caso. Então, informações começam a chegar. Uma pessoa diz ter visto a April naquele dia caminhando com a cachorrinha por volta das 18 horas e 15 minutos. Houve uma outra denúncia de um pai, que estava caminhando com suas filhas naquela mesma área, que diz ter visto a April caminhando com a cachorra e tinha um homem de moto ao seu lado, isso foi por volta das 18 horas e 25 minutos. Esse homem conseguiu dar uma descrição muito detalhada da moto, ele disse que a moto era azul, branco e preto. E foi aqui, que às 18 horas e 28 minutos a April mandou uma mensagem para seu namorado dizendo, acho que quase fui sequestrada, meu Deus. E mais outras duas mulheres, que ligaram para o Disque Denúncia, e disseram que viram um homem agindo de forma suspeita na mata, perto de onde a April foi encontrada, e isso, foi às 18 horas e 40 minutos daquela tarde. Com essas e mais outras informações, eles conseguem uma descrição do homem da motocicleta, e fazem um retrato falado.
Era um homem branco, de 30 e poucos anos, com os cabelos encaracolados e um olhar penetrante. Esse cara precisava ser encontrado, e precisava ser rápido. Este é o esboço da pessoa que pode ter informações sobre o assassinato de April Millsap, de 14 anos. A polícia também divulgou a foto da cachorra de April, Penny, a Border Collie que ajudou a alertar 2 pessoas que passavam pela trilha sobre o corpo da jovem. Enquanto o FBI examina o celular da April, outros investigadores começam a trabalhar à moda antiga. Eles vão para as ruas, com o retrato falado do homem, e procuram também a moto com aquelas cores específicas. No dia 25 de julho, um policial encontra uma moto com as mesmas características, na frente de uma casa, localizada na fronteira da cidade. Descobriu-se que a moto não pertencia ao dono da casa, e sim de um amigo, chamado James Van Callis. Policiais foram enviados para falar com James, e logo perguntam se ele esteve em Armada no dia do assassinato. E ele admite ter passado por ali. Disse também que foi visitar o irmão, e que chegou lá por volta das 18 horas. A casa do irmão de James fica do outro lado de Armada, e que ele voltou para casa por volta das 20 horas. Esse foi o período em que aconteceu o assassinato. Momentos antes da sua morte, April mandou mensagem para o namorado dizendo: "Quase fui sequestrada." O celular de James foi apreendido. Os registros desse celular se tornariam muito importantes. Os mandados de buscas para a operadora do celular do James garantiu aos investigadores as coordenadas de GPS e o local em que ele esteve. Foi revelado que James esteve na cidade às 18 horas e 15 minutos. Os registros de celular o colocam na região, mas o fato de ele ter mentido sobre os horários que estava na cidade o entregou. Ele tinha um histórico criminal pequeno, nada que mostrasse uma tendência violenta. Porém, os investigadores tinham provas contra ele, e ele batia com as descrições do retrato falado, e seu depoimento foi inconsistente. Mas ainda era relativo, eles procuravam um monstro, eles estavam averiguando muitas outras pistas de outros suspeitos. O FBI liga para a investigadora Rebecca com informações do celular da April. Eles dizem que a April estava com um aplicativo no celular de exercício. E este aplicativo estava ligado no celular durante o momento do assassinato. As coordenadas de GPS desse aplicativo de exercício foi extraída pelo FBI, e fizeram comparações com o mapa do Google, depois fizeram esse movimento em formato de vídeo. Isso permitiu à investigadora Rebecca e seus colegas verem o movimento da April naquele dia, e no momento do assassinato. A primeira vez que a investigadora Rebecca assiste o vídeo enviado pelo FBI, ela fica em choque. A partir daí, ela não tinha mais dúvidas, sem suposições e sem teorias. Estava tudo lá, no vídeo. Meus amigos, assistam esse vídeo, é impressionante. No vídeo a seta azul representa a April. A seta mostra a direção da caminhada. Depois que saiu de casa, mostra ela entrando na ciclovia. Ela estava a 5 km por hora, o que é a média da velocidade de uma caminhada. Às 18 horas e 35 minutos, percebe-se que o ritmo de caminhada da April aumenta, isso logo depois de ela enviar a mensagem para o namorado. Então ela decide dar a volta, para fugir do perseguidor. Ela até sentiu que conseguiu fugir, mas o mais triste de tudo isso, foi que ela não conseguiu. Ele voltou com a moto e a atacou. O aplicativo conseguiu capturar, todo o desespero, a luta da April, por sua vida. Ele a estava arrastando, e os policiais acreditam que nesse momento, houve uma luta pelo celular dela, ela deveria estar tentando ligar para a polícia. Este, foi o momento exato do seu assassinato. De repente, o sinal do celular da April segue para o leste, cerca de 25 km por hora. Isso indicava que quem pegou o celular, estava motorizado. Ele segue para o norte, pelas ruas da cidade, seguindo para leste, até a região em que foi encontrado o celular. Era uma prova circunstancial, mas era a maior prova.
Os investigadores então começam a procurar pela cidade, alguém que tinha uma câmera em casa ou em uma loja que tivesse filmado alguma coisa relevante ao caso, naquele dia. Os investigadores então encontram uma câmera de segurança de uma casa, dentro daquele lote, a norte de onde o crime aconteceu. Logo após o crime ter acontecido. O vídeo mostra claramente uma motocicleta passando às 18 horas e 51 minutos da tarde, e a moto correspondia à moto de James. Os investigadores voltam ao vídeo criado pelo FBI, e tudo se encaixa. A seta azul passou por aquela casa, no exato momento em que o vídeo de segurança da casa registrou. Um mandato de busca é emitido para a casa de James. O maior objetivo desse mandato era prender mais uma vez o celular de James Vancalis, sua moto e computadores. A polícia do Michigan confirma o mandado de busca para o suspeito do assassinato de April Millsap. Também foram detidas pessoas que moravam na casa com James, porque foi encontrada uma quantidade suficiente de entorpecentes que caracterizava crime de posse de drogas. As pessoas que moram aqui pelo possível crime de posse de drogas. Inclusive, James cultivava erva ilegalmente. Isso até ajudou os investigadores. Ele solto, poderia tentar fugir. Na verdade, James Vancalis, naquele momento, não parecia um suspeito provável para os investigadores. Porque até ali, os investigadores não tinham a motivação do crime. Quando chegam os resultados da perícia do computador e celular do James, foi de chocar todos os investigadores. No mínimo, foram perturbadoras. Eles encontraram buscas do James no Google, como fazer que alguma garota, que não gosta de você, passe a gostar de você? Garotas mais jovens, gostam de homens mais velhos? Como atrair garotas mais jovens? Ele gravava vídeos de garotas mais jovens, escondido, quando estava em postos de gasolina, até mesmo no shopping da região. Isso fez com que James Vancalis parecesse bizarro para os investigadores. Porque até esse momento, os investigadores não tinham ainda um motivo para ver o James dessa forma. Então, com todas as provas da investigação juntas, os investigadores concluem o caso. E James Vancalis é acusado pelo assassinato de April Millsap. A conclusão dos investigadores do que aconteceu com a April naquele dia foi a seguinte. No dia 24 de julho, a April saiu de casa com sua cachorra, aproximadamente por volta das 17 horas e 30 minutos, ela seguiu para o sul, para a trilha de Macomb, às 18 horas e 25 minutos, ela foi abordada por James. Ele pode ter feito alguma oferta para April, que provavelmente, ela deve ter dado alguma desculpa, deu meia volta e saiu com pressa. Foi quando ela achou que tinha escapado, e mandou uma mensagem para o seu namorado, Austin, por volta das 18 horas e 28 minutos, ele estava ocupado e não olhou para o celular. Ele foi eliminado completamente como suspeito. James Vancalis vai atrás da April, e às 18 horas e 35 minutos James a aborda pela segunda e última vez. E foi nessa hora que ele desceu da moto, tirou o capacete, e com ele, a golpeou na cabeça. Ele a arrastou até o interior da mata, atirando da ciclovia, arrastando-a pelo chão, e decidiu que iria abusar sexualmente dela. E naquela hora, ela decidiu lutar. Ele então decide matá-la. Antes de deixar a cena do crime, ele pega o celular da April. Foi o momento em que testemunhas disseram que viram ele na mata. Antes de chegar à casa do seu irmão, James descarta o celular da April, e chega à casa do irmão, por volta das 7 da noite. O assassino conseguiu se livrar das provas físicas, tirando seu DNA das suas roupas, lavando a moto. Mas não das provas digitais. Disso, ele não tinha como se livrar. E em 8 de fevereiro de 2016, o júri leva menos de um dia para o condená-lo. Ele foi julgado por sequestro, tentativa de estupro e homicídio. O desgramado recebeu uma bela prisão perpétua, sem nenhuma possibilidade de condicional. Os moradores de Armada deram à mãe da April uma linda demonstração de apoio e carinho. Eles criaram um memorial em nome da April Millsap. Um lindo jardim. Ela era sim, uma linda flor do campo, inocente, de apenas 14 anos.
Infelizmente, o mal não a deixou desabrochar. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, espero de verdade que tenham gostado. Se possível, peço a vocês que deem um gostei e compartilhem meus vídeos. Isso é muito importante para o nosso canal. Um grande abraço em todos, até o próximo caso.